Salve, salve! Tá começando mais um programa Escurecendo as Ideias da TV UNEAFRO. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre educação num núcleo virtual da UNEAFRO Brasil. E a gente está junto com a Arlene. Mas antes de trazer o tema e a gente começar a trocar ideia com a nossa convidada, não se esquece de curtir, compartilhar, comentar, salva o vídeo, manda para sua avó, para sua tia, para o seu irmão, para sua irmã, pai, mãe, manda para todo mundo, manda para geral que está preocupado com o tema, que acha ele importante e interessante da gente trocar ideia, ainda mais nesse momento que marcou as nossas vidas, que é a pandemia. Bom, e também antes de começar, a gente fazer, como de praxe, nossa autodescrição. Atrás de mim está um fundo com uma prateleira de livros, uma TV ao centro com o logo da TV UNEAFRO. Eu estou com uma camisa cinza, casual de luxo, de boné branco, calça preta e tênis branco. Sou um homem negro de pele escura e de barba. Arlene, pode se apresentar pra gente? Quem é você? E não se esquece de fazer sua autodescrição também. Olá, gente. Então, eu sou a Arlene dos Santos Ramos, sou moradora de Itaquaquecetuba, região metropolitana do estado de São Paulo. Sou formada, licenciada em História e tenho também uma pós-graduação em Gestão Escolar. Me considero também educadora popular, faço parte da UNEAFRO Brasil desde 2009 e desde o ano passado integro a coordenação do núcleo virtual. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos cacheados, uso óculos, estou sentada em uma cadeira, uma blusa de alça verde e calça jeans azul. Bom, que prazer ter você aqui, é muito bom trocar ideia contigo. E, bom, gente, no começo de 2020, a gente vinha recebendo anúncios do mundo inteiro sobre a chegada de uma nova doença. A Covid-19 estava tomando conta do cenário mundial, mas ainda assim parecia uma realidade muito distante ainda no nosso cotidiano. E também a gente nunca tinha tido uma experiência como se tinha tido no século anterior com uma pandemia. Então, quando chega a Covid-19 no Brasil, ninguém ao certo sabia direito como lidar com a pandemia. Mas bem ali no comecinho, a gente começa a trocar ideia para pensar as estratégias de lidar com a pandemia nas periferias. Surge daí a capacidade de lidar com vários problemas cotidianos que a periferia lida e que a UNEAFRO, de várias maneiras, atua nos núcleos de educação popular, esses núcleos de base, esses núcleos que fazem política no cotidiano com as pessoas. E a partir desses núcleos de educação popular, a gente fazia núcleos de cursinho pré-vestibular. E com a necessidade de fechar esses espaços para impedir a capacidade de contaminação da Covid-19, a gente passa a pensar quais seriam essas outras alternativas. E surge a possibilidade de pensar um espaço de educação online, que era o núcleo virtual. E é por isso que a gente trouxe a Arlene para trocar essa ideia com nós sobre o núcleo virtual. Ela que é coordenadora do núcleo virtual. E perguntar para você, Arlene, qual foi a experiência de coordenar esse núcleo online, interagir com esses alunos, com os professores? Como foi isso? Como tem sido? Totalmente diferente, assim. Eu venho de um núcleo presencial, que é o Núcleo Educação Liberta, que fica em Itaquaquecetuba. E, enfim, toda a demanda sempre foi presencial, as reuniões, as atividades, toda a movimentação política e de ensino sempre presencial. Quando o núcleo virtual surge, a partir dessas demandas pandêmicas, a gente teve que remodelar toda a nossa estrutura de convivência, de organização, o nosso currículo, tendo em vista que a gente, enquanto cursinho preparatório para o vestibular, a gente tem que ter um currículo formal também, E repensar o currículo é fundamental, né? Exato. E aí, o que a gente sentiu de primeira, assim? O que a gente sentiu de impacto foi a dificuldade em reunir pessoas no espaço virtual. E por que eu digo isso, Tanto por uma questão técnica, de acesso a equipamentos, à internet,
quanto a uma questão também de saúde mental, porque acho que todo mundo foi afetado, principalmente Sim. a população pobre, periférica, preta, né? Então, assim, foi um momento muito instável em todos os sentidos, econômico, social. Então, a gente sentiu muito isso, essa questão, né, de como que a gente vai reunir pessoas para pensar a organização e depois reunir pessoas para estudar, que são os nossos estudantes, Sim. né? Mas aos poucos a gente foi se encaixando, fazendo nossas reuniões virtuais, né, obviamente, né, que é o espaço mais seguro. Quando a gente ouve essa palavra, né, um encontro virtual, algo virtual, parece que vem uma facilidade nisso, como se não existissem problemas a serem resolvidos para que isso possa acontecer de fato, né, na prática. Sim. Mas como a gente sabe, né, que na periferia o acesso à internet é outro, a qualidade também é outra, né, os equipamentos também nem todos conseguem, né, nem todos nós conseguimos ter acesso a equipamentos de qualidade, Sim. né, para nos organizarem nas reuniões, nas aulas. Então a gente sentiu isso, mas é um grupo também, né, já formado por coordenadores e coordenadoras que já eram de outros espaços, né, de núcleos físicos, como eu, por exemplo, de Itaquá. O Tomás, né, que é um dos coordenadores parceiros também, já fez parte do núcleo de Poá, por exemplo, 9 de julho, né, e outras pessoas, outros professores, outras professoras. Então todo mundo já estava muito consciente da necessidade da existência, né, e da fundação do núcleo virtual. Então, apesar dessas barreiras técnicas, né, excludentes, a gente conseguiu tocar o projeto, né, e agora em 2022 a gente vai para o nosso 3º ano de atividades. E perguntar assim para você, como que se dá, né, a interação dos alunos com os professores? Qual o perfil deles, assim? Sei que tipo tem muita gente de muito lugar diferente, né? Porque com os espaços físicos a gente tem uma experiência com o bairro, né? O núcleo ele passa a ser um espaço comunitário, ele é um espaço da comunidade, construído pela comunidade. A gente tem mães de alunos que às vezes contribuem, a gente tem professores que dão aula na escola do bairro, que acham que tem um dever cívico, né? Um dever moral, e aí doam parte do seu tempo, se voluntariam para dar aula. Não necessariamente são militantes da educação ou do movimento negro, de classe, né? A gente sabe que tem um perfil muito, muito ligado a essa experiência comunitária. Esse espaço ele é o mesmo no núcleo virtual? Ele é diferente? Como que é essa experiência, assim? Ele é o mesmo, mas é diferente porque a gente está em um meio virtual, mas algo que a gente sempre teve em mente desde o início, né, desde maio do ano passado, né, nosso primeiro mês de atividades, manter também esse caráter político dentro do núcleo virtual. Obviamente que é mais difícil, né, manter essa motivação e essa agenda, mas é algo que a gente leva, né, até os dias de hoje, quer manter. Em relação ao contato com os estudantes, né? A principal plataforma de ensino, né? Então a questão das aulas, elas acontecem pelo Google Sala de Aula, né? Então os estudantes acessam as aulas por lá e fazem comentários, fazem perguntas, né? Os professores também disponibilizam seus e-mails, né? Os professores e as professoras disponibilizam os seus e-mails para contato. Então tem o Classroom, né? Que é o Google Sala de Aula. E também tem os grupos de WhatsApp que a gente tem com a turma. E aí nesses grupos, né, estão nós, coordenadores e coordenadoras, professores e professoras. Então por lá a gente manda avisos, a gente pode conversar sobre o dia a dia, tirar dúvidas rotineiras que nos grupos de WhatsApp acontecem como se fossem as conversas dos corredores ou da sala de aula. Então o grupo de WhatsApp ele serve um pouco para isso. Né? A gente também tem um grupo no WhatsApp que se chama Saraula, né? Que o Paulo, né, um dos nossos parceiros, né, que principalmente esteve com a gente ano passado, criou esse espaço para a gente também pensar arte, pensar cultura e pensar política também, porque arte é política, né? Sim. E aí eram encontros síncronos que aconteciam, né, às sextas-feiras à noite, principalmente, que cada um ali pode, né,
recitar sua arte, seu protesto, sua fala, né? Então era uma conversa de corredor, mas ao mesmo tempo um evento dentro do núcleo virtual, né? Para aí estender esse leque dentro do campo de formação. E a galera, tipo, tem um perfil mais jovem? Hoje a gente tem a internet dentro da comunidade pela primeira vez em 2021, através da ENIAFO. Se não fosse, a gente não conseguia a internet da comunidade. A gente já tentou de todas as maneiras, né? Hoje a gente tem os nossos filhos estudando, né? Tem alguns jovens nas faculdades que, pela primeira vez, em 2019 para 2021, a gente conseguiu 5 jovens na faculdade, e isso vai ficar para a história do nosso povo, porque é difícil, são jovens de mãe que é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, sabe? E não foi fácil para eles, não é fácil para ninguém. E com muita luta a gente conseguiu, através da UNAFO, essa internet dentro da comunidade, e os jovens estão estudando, e isso fortalece cada vez mais a gente, né? Então, esse tipo de trabalho, não só esse, como outros, que essa organização faz aqui dentro, e é os pretos ajudando os pretos. Muito obrigada, Franciele. Ela é uma menina assim que todo dia eu agradeço a Deus, né? Que Deus me deu ela, porque ela é uma menina, não só ela, muitas adolescentes da comunidade, é muito inteligente, Franciele. Franciele, ela faz um trabalho dentro da comunidade. Ela foi a primeira jovem a entrar na faculdade, né? Com muita luta. Eu sou analfabeta, eu não consegui ensinar minha filha em questão da escrita, mas eu consegui ensinar ela, mostrar ela de onde foi que ela veio, e é importante desse trabalho em questão do fortalecimento da comunidade, não só da nossa comunidade como outras, né? Então, Franciele, ela está conseguindo puxar os jovens para os estudos e para a faculdade, e não só os jovens, ela faz um trabalho também com todas as famílias da comunidade, mostrando o direito que essas famílias têm. Você não lembra do conteúdo, mas você lembra muito bem de um gráfico que aquela professora passou na lousa. Então, para a gente entender que não é porque eu não sou tão boa assim em matemática, significa que eu não tenho inteligência suficiente para compreender determinadas coisas. Eu preciso usar o meu processo de aprendizagem ao meu favor. Então, hoje, quando vocês saírem daqui, ou amanhã, né? Porque a gente começa segunda-feira para dizer, amanhã eu vou estudar. E aí vocês vão parar alguns minutinhos do dia de vocês e vai perceber, dentro desses processos, o que te ajuda mais. Cara, se eu sou uma pessoa que sou boa na escuta, por que não gravar os conteúdos e escutar eles? Né? Eu faço uma leitura e depois começar a escutar isso para conseguir internalizar. Se eu sou bom na comunicação, por que eu não começo a construir o conteúdo e começar a explicar para os meus amigos? Ou eu faço um processo em que eu explico para mim mesmo? Gente, a tarefa não é fácil, a gente sabe dos impedimentos que vem de dentro e que vem de fora, né? Então estar atento a eles e combatê-los é fundamental. Obrigado, Débora. Agora, gente... A galera tem um perfil mais jovem, mas é muito diverso, assim. Ano passado a gente organizou um formulário, né? E com a intenção dos estudantes responderem, então aí a gente viu, né, que a maioria ali estava entre 17 e 20 anos, muita gente ainda de São Paulo, né, mas mães e pais de família, pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, de várias idades, pessoas que já estavam formadas, né, haviam concluído o ensino médio, pessoas que ainda estavam em formação, né, pessoas que deixou a escola há mais de 20 anos e está retornando, né? Retornou junto com o núcleo virtual, que é incrível. E esse ano a gente
o que foi uma surpresa muito grande pra gente é que a gente conseguiu chegar, né, em territórios indígenas e quilombolas também. Eu ia perguntar isso, né? Tipo, se tem, tipo, o perfil, são só alunos negros? Não. E qual o perfil, né? Tipo, desses alunos, de que lugar eles são? É muito louco isso, porque, tipo, foi muito além do que eu tava imaginando ainda, né? A gente tem um perfil de alunos que não são apenas jovens, né? Tem pessoas que vêm de outras experiências, que estavam afastadas da escola já há muito tempo, que tem essa vontade de voltar a estudar, de ir para o ensino superior, de repente até de fazer um enseja. Isso é muito grande, né? Traz uma experiência muito nova também para um movimento de educação popular e que pensa educação na periferia de uma outra maneira, porque a gente sabe que tipo, a maior parte dos estudantes são trabalhadores também, né? Conciliar o tempo para estar no cursinho, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, né? Da família e poder gerir, né? A vida é muito diferente no espaço virtual, dá mais liberdade, né? Para poder se estudar e trabalhar, né? Com os alunos. Sim. Então, a gente tem um perfil assim muito plural dentro do núcleo virtual. E é muito bacana, assim, a gente ter contato com pessoas de vários territórios, né? Então, em maioria ainda, né? Pelo menos até agora 2021, são pessoas daqui de São Paulo, da capital e região metropolitana, mas tem o interior também vindo, né? Essa galera também da articulação política que está somando dentro da coordenação e atuando no núcleo virtual. E a questão em relação específico a perfil, obviamente, são sempre mais pessoas pretas e periféricas, né? Porque é onde o ensino precarizado está presente, né? Onde as políticas públicas não chegam, né? E elas estão tendo acesso. Mas é muito bacana a gente ver populações indígenas e quilombolas também fazendo parte do núcleo virtual. Você é louco. Esquece, bonito, da hora. Mano, é muito, 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 muito grande, assim, essa capacidade de poder dialogar com vários povos, né? E com vários lugares, né? E numa dinâmica muito fundamental, né? Que sempre quando a gente discute educação na perspectiva de educação popular, a gente está discutindo a ocupação do espaço universitário, do espaço acadêmico, rediscutir, respeito à diversidade também. E fala o que é, né, esse espaço, né? Se não é um espaço que deve ter diversidade. Ele deve garantir a presença que existe na nossa população, né? A gente é muita coisa, né? A gente tem muita gente preta, muita gente indígena, muita gente pobre, favelada, pessoas brancas que carregam muita experiência importante para construir um Brasil que seja um Brasil não pautado na violência. E a gente precisa partir desse lugar, né? Nesse lugar que empodera quem é oprimido, quem constrói o Brasil, né? E aí você me faz lembrar de algo que pra gente cada vez mais nos surpreende dentro do núcleo virtual, que são as várias formas que ele vem tomando desde maio do ano passado, porque inicialmente o núcleo virtual a gente pensou, não, a gente vai atender os núcleos, vai funcionar em parceria, né, com os núcleos presenciais, então os alunos que haviam se inscrito lá no início do ano para frequentar presencialmente o núcleo de Itaquá, de Poá, de Diadema e por aí vai, então vão acessar as aulas do núcleo virtual e isso, tá ótimo, né, já vai ser incrível o trabalho. Mas não, aí a gente vai chegando, vai recebendo inscrições de alunos que estão em Minas Gerais, em Florianópolis, na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão. Aí esse ano vem o pessoal da articulação indígena, então tem a galera Guarani, Caiapó, Carajás, estudantes também, né? Imigrantes, né? Que vieram da Nigéria, do Haiti, estão morando aqui no Brasil. E estudantes também que estão ainda na Nigéria e já estão acessando aulas do núcleo virtual com o intuito de vir ao Brasil, né? Então... vem, chega pra nós, vamos fazer bagunça.
E a galera também agora do Quilombo Rio dos Macacos, lá na Bahia também, né, que está acessando nossas aulas. E uma galera tanto que já, né, concluiu o ensino médio, né, e está aí fazendo planos para um futuro muito próximo, né, poder fazer uma graduação. Quanto pessoas adultas e mais velhas também que estão em processo de alfabetização e acessam também o núcleo virtual. Então, assim, cada vez mais, a cada mês a gente vai expandindo, né? E vai cada vez mais, assim, tornando o espaço representativo a todas e todos, que eu acho que é o mais importante, é isso, né? Isso é louco. Eu acho que é isso, né? A gente fala tanto sobre a internet como um espaço de ninguém, mas a gente pode dizer que a internet é um espaço para construir democracia, né? É espaço para construir luta, é espaço para construir a possibilidade de participação direta, né? E informações mais humanizadas, numa educação de fato popular, baseada nesse povo, em nós, né? Sim. Em mim, em você, em quem é de quebrada, quem vem de periferia, quem sai do campo, da cidade, quem constrói de fato os alicerces desse Brasil gigantesco, né? Então tem gente com muita experiência diferente. É muito louco ver isso, né? E aí eu fico pensando também, né? O núcleo virtual ele traz uma experiência que enriquece muito, 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 muito esse trabalho da educação popular como um todo. Eu não falo só da UNEAFRO, né? Ele traz uma experiência política, uma experiência prática de educação que educa também outros movimentos a também criarem experiências parecidas, né? Principalmente no momento como esse que a gente está vivendo. Mas aí te pergunto também, né? Quais são as expectativas, né? Por um período, acho que ainda do vislumbre, não sei se está mais curto ou mais longo, mas um período sem pandemia, né? O núcleo virtual deve continuar? Como que vai ser? O núcleo virtual vai continuar, né? Mesmo pós-pandemia, que a gente espera que ela acabe logo, né? Mas 2022, 2023, 2030, 2040, o núcleo virtual vai continuar existindo, né? E por que ele vai continuar existindo? Porque essa também, óbvio, a gente ainda sabe, né? Que para você poder ter acesso às aulas, você precisa ter equipamentos, você precisa ter internet em casa, isso é um problema para muitas pessoas, né? Mas para aquelas, né, que têm esses equipamentos e têm acesso à internet, o núcleo virtual acaba sendo uma forma de acessar aquela pessoa que não mora em um território onde existe um núcleo presencial da UNEAFRO, por exemplo. Né? Então, a gente tem o nosso professor de espanhol, o Ângelo, por exemplo, que ele mora em Florianópolis. Não existe núcleo da UNEAFRO em Florianópolis. Né? Como a gente também tem alunos de lá. E a gente sabe também, né? Então, os núcleos presenciais da UNEAFRO, onde é que eles estão, né? Estão no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí também uma organização para a Bahia também, para o estado da Bahia. Mas a gente sabe que pessoas pretas periféricas, né? E que acessam o ensino precarizado estão em todo o território nacional. Então a gente precisa alcançar essas pessoas, né? Levar a nossa agenda política também para âmbito nacional e mundial, até que haja vista aí os nossos alunos imigrantes, né? Estrangeiros e estrangeiras também. E aí traz pra gente também uma necessidade, talvez não que necessariamente a gente precisa aprofundar aqui, mas é importante a gente discutir esse Brasil que não acessa, né, a internet, que não tem possibilidade de acessar a educação remota e que fortalece o debate sobre esse ensino híbrido, né, que intercala o ensino remoto com o presencial e que traz a necessidade de incorporar essas novas linguagens dentro do currículo. Você começou dizendo para a gente, né, que o currículo precisou ser repensado, né, para o ensino remoto, né? E aí traz muito essa sensação assim para mim, né? A gente está passando por um período de mudanças intensas e discussões intensas na educação, onde a gente tem um campo
mais neoliberal e que discute privatização, que discute a mercantilização da educação, que discute o ensino remoto como uma perspectiva de trazer mais acesso, né, entre aspas, e enriquecimento para grandes empresas do ramo da educação, enquanto a gente está deixando de lado uma discussão fundamental, que é como incorporar as linguagens da tecnologia dentro do ensino presencial, principalmente nas instituições de ensino, né? Que se a Uneafro, antes de começar, né, o planejamento do governo sobre como introduzir, né, esse ensino remoto, já estava pensando as práticas, hoje a gente pode dizer que tipo, isso é uma necessidade, né, do poder público. Como a gente incorpora, né, esse currículo no ensino presencial, né? Isso precisa ser trazido para os núcleos presenciais também? Eu acredito que precisa ser trazido tanto para os núcleos presenciais quanto para o núcleo virtual, ou os núcleos virtuais, né? A gente não sabe. E por que isso, né? Não por uma questão mercantilista, mas por uma questão de qualidade do ensino, né? E de respeito também à diversidade, né? Que compõe os núcleos, né? Que compõe a sala de aula, certo? Porque, e aí acho que a gente pode citar até um tema que eu acredito que seja bastante relevante, que é a saúde mental, né? Dentro da periferia, né? Sobretudo para os estudantes negros e negras, né? Então, como que a gente vai pensar um currículo formal, né? Que o vestibular ainda exige, para a rotina de vida desse estudante e dessa estudante, né? Então, precisa-se ter ali uma reunião pedagógica com esse olhar para a periferia, né? Tem que ser de dentro para fora, né? E ele não pode vir de fora para dentro, apenas da academia para dentro do núcleo, né? Mas ser feito ali de forma muito horizontal e democrática, né? Para que esse estudante, né, possa se sentir à vontade e também se sinta contemplado dentro do currículo de ensino que vai estar posto ali no núcleo presencial ou virtual. E faz até pensar, né, também sobre, tipo, porra, é muito foda, né, porque, tipo, você pensa a pandemia começando e a gente vê se discutindo tanto sobre saúde e se deixa de debater os impactos da pandemia, uma crise de saúde, né? Tinha até no começo da pandemia surgiu um conceito que era de sindemia, de uma pesquisadora que era Meryl Singer, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam. Que ela vai usar o conceito de sindemia para falar sobre uma crise de saúde pública ligada também a uma crise social, né? Econômica e contextos marginalizados, gerando outros problemas que vão ser multiplicados, né? E aí a gente pensa nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, ou jovens adultos, né? Que estavam no ensino médio, ensino fundamental, que deixam de ir para a escola e deixam de ter acesso ao único espaço que na quebrada, às vezes, tipo, oferece espaço de educação, né? Porque que quebrada, tipo, tem biblioteca, assim, tipo, né? Bibliotecas públicas, onde você é incentivado, tipo, a leitura, onde você vê, tipo, a galera da quebrada, a periferia frequentando em massa. A gente não tem uma grande biblioteca Mário de Andrade lá em Itaquá, lá no Camel, em Poá. A gente não tem esses espaços, e esses espaços são as escolas, né? Sim. Uma coisa que eu enxergo e trago também um pouco da minha experiência, né? Eu fui aluna também, né, do núcleo de Itaquá, né? Fiz o pré-vestibular e para mim, né, acho que sempre foi muito evidente ver que os núcleos da Uneafro, eles são um núcleo de ensino, de formação política e de socialização, assim. Então, as aulas eram aos finais de semana, sábado o dia inteiro, domingo até às 2h. Então, quando chegava ali sábado de manhã, para mim era o dia e o horário mais feliz da minha vida ali. Por quê? Porque eu ia aprender, eu ia ter acesso à informação da hora,
por uma galera da hora, sabe? Do mesmo bairro que eu, da mesma cidade que a minha. Eu ia, né, ter acesso a uma formação que eu não havia tido e eu ia me divertir também, né? E eu ia me divertir com coisas novas, eu ia ter acesso, né, a um leque de informações que na escola, né, no espaço formal, nunca tinha chegado para mim nem para os meus companheiros e companheiras, né? Então a gente também tenta trazer isso para o núcleo virtual, né? Apesar da demanda do virtual, mas a gente sabe, né? E aí pensando todo esse cenário aí desses últimos 2, 3 anos, né? A partir do governo Bolsonaro, principalmente, que vem se acentuando, as crises, né? Então o desemprego, por exemplo, ele se acentua na pandemia, mas ele já era um fato, né, desde antes do início da pandemia, desde antes. Então o desemprego ele já existia antes, né, e as pessoas já estavam sofrendo por isso. Desde o golpe, né? Desde o golpe, né, por um SUS, né, que ainda falta investimento, né, por escolas sucateadas, né, e tudo isso se acentua na pandemia, né, com aqueles estudantes, né, que ainda estão em idade escolar, né? Acabou aquele espaço, acabou o núcleo virtual que eu ia aos finais de semana, né, para aqueles que já tinham, né, acesso, né? Sim. Que frequentavam, e acabou a escola também. Sim. Então, como que eu vou me concentrar em um espaço virtual? Né? Como que eu vou estabelecer vínculos? Então, assim, a gente sempre entende que tem que ser um trabalho em parceria. E aí eu cito de uma forma muito feliz a nossa parceria com o Núcleo Obará, né? Que tem atendido nossos estudantes, né? Oferecendo tratamento psicológico e terapêutico, juntamente também com o pessoal da Universidade Cruzeiro do Sul, de São Miguel Paulista, né, da Zona Leste aqui de São Paulo, que também tem atendido nossos estudantes, né? Enfim, porque saúde mental eu acho que tem que ser prioridade. Como que uma pessoa ela vai assistir uma aula de português, de química, de redação, se ela não estar bem, né? E muitas pessoas ainda passam por um processo, né, de se descobrir de dentro para fora. E o que é isso, né? Pensando sua identidade de gênero, por exemplo, né, sua orientação sexual. Então imagina você passar isso a gente sabe que é muito difícil para todas as pessoas, né? Então, mas quando você, né, tá em um período pré-pandemia, você consegue dar vazão ainda a essas questões, né? Porque você pode se reunir com pessoas, né? A partir do momento que você tem que ficar confinado, como que você dá vazão a isso? E é muito louco, né? Porque, tipo, são uma série de desafios, né? Durante a pandemia, principalmente para esses jovens, né? Em idade escolar, porque, como você disse, desemprego, e aí não estar na escola torna-se uma tripla jornada para esses jovens, porque eles precisam procurar por empregos, porque se os pais estão desempregados, a fome está batendo na porta, e isso se tornou uma realidade principalmente para os jovens que acessavam os núcleos, né, presenciais, e que são os alvos, por exemplo, da campanha Tem Gente com Fome, que acabam recebendo uma cesta básica, que acabam necessitando dela. E lembra que no início da pandemia, quando a gente começa a planejar a entrega dessas cestas básicas, a gente começa a mapear também os alunos, né, que estavam em situações de insegurança alimentar. E aí o número ainda era baixo ali no final de março, começo de abril, mas 3 meses, 4 meses depois, de cerca de 50, você viu o número crescer para 2.000, 3.000 pessoas, isso só um bairro. Você tinha extrapolado o número de alunos que tinha,
e começou a atender centenas de famílias de uma comunidade só. E que apareciam, eu lembro disso assim, na nossa quebrada, quando a gente entregava cesta para um aluno, às vezes aparecia gente tipo, de outras quebradas de 30, 40 quilômetros de distância, que vinham porque ficou sabendo que estavam entregando cesta básica. E aí a gente começa a se deparar com um contexto absolutamente desesperador, né? E a gente tem professor morrendo de Covid e o governador querendo abrir sala de aula para colocar aluno nas salas de aula. Já abriu. E abriu. E isso num momento em que a gente nem tinha a capacidade vacinal que alcançou hoje. A gente não tinha isso, nem vislumbrava isso, né? Então, esses 2 anos foram um período muito, muito pesado e muito violento para a educação e para a sociedade brasileira como um todo, né? 600 mil mortes é muita coisa. E como isso impactou a vida dos alunos, dos professores, de quem coordena esses núcleos, é imensurável, né? E acho que o que fica é a experiência da capacidade que você e outros professores, outros coordenadores tiveram para se repensar, né? Para se repensar. E lá no início, né, eu citei de todas as demandas, né, que a gente teve, né, da maneira Sim. como a gente teve que se reestruturar para fazer o núcleo virtual acontecer, né, e lidar, né, se deparar com uma realidade muito violenta, né, então como trabalhar, como fazer, né, o núcleo virtual acontecer. Mas por um outro lado, tudo isso representa muita vida. Tanto para os estudantes e para as estudantes matriculados e matriculadas no núcleo virtual, tanto para o grupo, né, de professores e professoras e coordenadores e coordenadoras. Porque para muitos e muitas, né, para não falar para todos e todas, né, mas para a maioria de nós, o núcleo virtual também chegou e não apenas para os estudantes, mas para a gente que está na coordenação, né, para os professores, chega também como aquela cápsula da alegria e da esperança, sabe? De um motivo para você acordar amanhã, porque existe algum objetivo, sabe? Porque foram inúmeras as dores que a gente passou e ainda está passando nessa pandemia. E como foi importante para a gente saber da existência do núcleo virtual enquanto motivo para a gente levantar da cama e trabalhar e continuar o nosso projeto, né? E eu falo por mim, né? Então, que bom que eu tive o núcleo virtual, né? De maio para cá, porque me ajudou, né? A levantar da cama, a trazer significado para a minha vida e estar em comunhão e em grupo com todas as pessoas que fazem muito sentido para mim, e é uma troca muito mútua. Não se emociona porque senão eu vou chorar também, que eu tô aqui me segurando, né? Nesse Então, programa a gente pode chorar. tá liberado. Tá liberado, pode chorar. Então a sensação é que a gente recebe muito mais do que tá fazendo, sabe? Eu sei que nos núcleos a gente fazia muito simulado, a gente produzia muitas vezes nosso próprio material, ou às vezes a gente conseguia arrecadações, doações para produzir um próprio material, uma apostila, e distribuir para os alunos, né? No núcleo virtual acontece a mesma coisa? Como que os alunos estudam, né? Eles têm algum material, algum apoio? Então, além, né, da plataforma do Google Sala de Aula, onde os estudantes têm acesso às aulas, né? Então, a gente organizou toda uma grade de aulas, então cada dia os professores específicos das frentes vão subir suas aulas, né? Essas aulas ficam gravadas lá, então eles podem acessar, né, e assistir às aulas no momento mais pertinente para a vida deles. Sim. Mas a gente tem uma grade já estabelecida justamente para ajudar aí no ritmo de estudos, né? Manter uma certa disciplina ali na resolução de exercícios e aprendizagem dos conteúdos.
Fora isso, a UNEAFRO, né, a gente também distribui um material didático físico, que é um caderno de questões, na verdade, né? E aí a gente lança um formulário, né? A gente avisa a eles tanto pelo Google Sala de Aula quanto pelos grupos de WhatsApp. Eles preenchem esse formulário, né, com nome completo, telefone, endereço, e a gente envia pelo correio, né, esse material didático. Chique demais. Chique demais. E Receber mais em chique casa. ainda é saber que vem também todo um kitzinho, né, de panfletos relacionados aos cuidados sanitários, máscara, por exemplo, né, panfletos sobre a Coalizão Negra por Direitos. Então é um material bem completo, né? Então não apenas um conteúdo didático de aulas, mas também um conteúdo político que acompanha, né, nossa caixinha para auxiliar nos estudos, né? Esse material, ele é gratuito? O material também é gratuito, né? Que acho que é algo importante para a gente falar. Assim como o acesso às aulas, né? Os encontros, né, dos saraulas, né, os encontros síncronos, né? Então é todo um conteúdo gratuito. Aulas para qualquer movimento, quebrada, forte, movimento negro, galera fazendo a mudança, a revolução na periferia, para a periferia, de ponta a ponta no Brasil e no mundo, isso é louco. E para você que está assistindo, não sai, porque agora você vai ver um VTzinho bonitinho de nós produzindo o material que vai chegar na casa desse estudante, montando o kitzinho. Se liga aí no VT. Mesmo com a pandemia, a gente já estava fazendo distribuição de apostilas, de livros, né? Então a gente veio reforçar nesses 2 anos aí de pandemia nosso trabalho junto com os parceiros aí, o pessoal que vem com a gente nessa luta aí. Primeiro a gente vai montar esse kit aqui para os alunos da UNEAFRO, né? Os alunos que são de São Paulo e fora de São Paulo, né? Os kits eles são enviados para São Paulo capital, interior de São Paulo e para outras localidades do Brasil, onde tem cursinhos da UNEAFRO, onde a gente faz trabalho de base, né? Arlene, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite para falar sobre um tema tão importante, tão atual e que, sem dúvida, vai guiar muito dos debates sobre currículo e sobre educação no Brasil. E, sem dúvida, porque segurou as pontas de um movimento tão grande como a UNEAFRO Brasil e que faz luta por educação aí há 12 anos, mas que já tem uma caminhada de mais de 20. Isso é lindo demais, eu fiquei emocionado pra caralho, eu não tenho como descrever, tô muito feliz e feliz demais de saber que esse trabalho tem alcançado tanta gente que, como eu e como você, foi alunos de cursinhos. Acho que é isso, assim, devolver tudo aquilo que a gente recebeu é gratificante, enriquece demais toda essa luta e nossa própria formação, né? E deixa um recadinho no final para nós. Primeiramente, a gente agradece a você, o El, e a todas e todos da TV UNEAFRO pelo convite, pela parceria, né? A gente fica muito feliz em estar falando para a galera, né, sobre esse projeto tão massa que é o Núcleo Virtual. Em 2022 estaremos, né, continuaremos juntas e juntos. E para você que ficou interessado, que ficou interessada, né, e que não mora em um território onde existe um núcleo presencial da UNEAFRO, mas que quer estudar e quer vir para o núcleo virtual, então vai lá, uneafrobrasil.org.br, faça sua inscrição e vem estudar com a gente, venha se movimentar com a gente. É de free, grátis. Cola com nós.